Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a nossa querida web rádio CBR e também o nosso canal no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos juntos! É com grande energia positiva, entusiasmo e muita gratidão a você que inicio o programa de hoje. E vamos falar aqui de inteligência positiva. Sim, um elemento bem importante, principalmente nos cenários que vivemos atualmente, né? Se você está escutando esse episódio quando ele é transmitido pela primeira vez, então é ano de 2021. Estamos vivendo ainda um pleno cenário da pandemia, continuando mais de um ano, né? E com isso, o que acontece? Nós precisamos entender diversas coisas, principalmente como é que reagimos às situações que acontecem, né? E como sempre falo aqui, não devemos ser apenas reagente de situações, mas sim agente de criar novas coisas, né? Tem uma diferença entre reagente com a palavra agente de mudança, não é agente de nós, né? Agente no sentido de criar novas coisas e mudar as coisas que estão ao nosso redor, baseado naquilo que almejamos, né? Então isso é muito importante, mas o que tem a ver com inteligência positiva? A inteligência positiva não é simplesmente pensar positivo, muito diferente do que você ficar iludido, né, vendo as coisas acontecer e achar que está tudo bem. Não é isso. Nós, claro, jamais devemos achar que tudo está bem. Por quê? Por quê? Porque se você pensar que tudo está bem, né, assim como se eu pensar, qualquer pessoa quando pensa que as coisas estão normal, que tudo está fluindo na mais perfeita paz, o que acontece é que ela vai ignorar as coisas ao redor, vai ignorar as circunstâncias, o que deve fazer, né, e vai ficar esperando que tudo se resolva na paz. E não é por aí. Claro que nós queremos a paz, nós devemos agir com tranquilidade, porém achar que tudo está bem é uma mera ilusão. É simplesmente ignorar os fatos, ignorar os problemas e deixar que outras pessoas resolvam. E nesse cenário que nós estamos vivendo, mais que nunca precisamos agir, precisamos saber pensar antes, inclusive, de agir, para que a atitude seja correta e que de fato a gente possa medir tudo aquilo que a gente vai fazer para que essas atitudes estejam corretas, estejam mais próximas daquilo que nós queremos de fato fazer, né? Então, o que é a tal da inteligência positiva? Inteligência positiva, como eu falei, não é pensar positivo. Inteligência positiva não é você achar que está tudo bem. Mas inteligência positiva é entender como o seu cérebro funciona. Entender como o seu cérebro funciona significa que você vai estar sabendo como a sua mente reage mediante as coisas que acontecem. E o que está acontecendo constantemente ao longo dos dias, ao longo dos anos e principalmente desde que entrou essa pandemia, né? O nosso cérebro ele é feito, né, para nos tirar de situações perigosas. Esse é o princípio, né, de todo ser vivo, é manter a vida, né? Manter a vida, crescer, reproduzir, morrer. O princípio básico de todo ser humano é exatamente esse. Então nós queremos sim evoluir sempre, queremos atingir objetivos, porém às vezes fala mais forte o lado da sobrevivência, o lado instintivo que o ser humano tem, né? Às vezes a gente fala o lado animal. E o que vem a ser isso e como a gente tem que contornar essas situações, esses sentimentos, para que isso não nos impeça de fazer o que temos que fazer, né? Inteligência positiva é exatamente saber balancear todas essas coisas que nos acontecem. Entender que sim, tem momentos que dentro de você, o seu cérebro, o meu, de todos nós, acaba sabotando ao invés de ajudar. Então, diversos momentos, a inteligência positiva é você ter esse cálculo, saber
quanto a parte do seu tempo, né, a maior parte do tempo, se o seu cérebro está ao seu favor ou se está indo contra você. E o que é isso na prática, né? Exercer essa inteligência positiva, essa medição, esse quociente, digamos assim, encontrar a porcentagem do tempo que o seu cérebro age ao seu favor e o que ele não age, para ajustá-lo na maior parte do tempo o cérebro agir ao seu próprio favor. É exatamente quando você vê coisas difíceis acontecendo, situações meias assim que não eram esperadas, né? Como é o caso bem nítido aí dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então todas essas coisas trazem ao nosso cérebro o medo, né? E o medo, muitas vezes, vou dar aqui alguns exemplos, o medo faz com que você não tome as atitudes que deveria tomar. O medo faz com que, às vezes, você até tome atitudes, mas tome atitudes erradas, tome atitudes impensadas. E isso é cada vez um desastre pior. Um desastre pior. Tudo aquilo que é feito sem pensar, sem calcular, não dá certo. Ou se der certo, é pura sorte. Então, sorte é a mesma coisa que loteria. Você pode até ganhar, mas você não vai querer viver a sua vida na sorte, né? Baseada na sorte, porque a chance de você ganhar na sorte é muito escassa. Então, não podemos tratar a nossa vida como sorte. Por acaso, as coisas acontecem, a pandemia está aí, tal dia vai acabar, vamos ver o que o governo vai fazer, vamos ver o que fulano lá está dizendo e ficar apenas nisso sem fazer nada, né? Como se você não pode fazer mais nada, não pode agir, você está de braços atados, você está numa prisão e nada é possível ser feito. Não, sempre tem coisas que podemos e devemos fazer, sempre. Então, para entender se o seu cérebro está indo a favor ou não, vamos primeiro analisar o que é exatamente esses sabotadores que acontecem, né? O que acontece para o cérebro, às vezes, em vez de ir ao nosso, né, interesse e fora do nosso interesse. Acontece naturalmente, né? Então, diversos momentos que a gente está vivendo, o nosso cérebro interpreta de maneiras também diferenciadas. Então, às vezes nós estamos, por exemplo, numa situação que aparenta ser de risco para o nosso cérebro e na verdade não é uma situação assim de risco, mas é uma situação que deve ser pensada. Por exemplo, você está numa situação de negócios e o seu cérebro acha que aquilo é perigoso, você não está sabendo resolver uma situação e ao invés de você pensar calmamente, você encontrar a solução, o cérebro tenta fugir, né? Como se aquilo fosse um perigo. Ao invés de buscar uma solução, ele tenta fugir, né? Imaginando que aquilo está correndo perigo de vida, né? E isso é uma autossabotagem. Tipo quando você também quer levantar da cama e o cérebro parece que quer te deixar lá na cama. Isso é uma sabotagem também. E no contrário seria se você tivesse a energia, né, de fazer acontecer, de levantar, de agir. Então são pequenos detalhes que fazem a gente agir ou fazem a gente não agir, né? Então entender isso, a sabedoria é o que tem que estar no meio. Então tem momentos que nosso cérebro age com sabedoria ou age sem sabedoria, age com realmente sabotadores, né? E tem vários tipos de sabotadores. Por exemplo, é provável que você até entra num ambiente, né, e você não se sinta bem confortável com aquele ambiente. Por que isso acontece? É justamente porque você não está com uma energia muito boa fisicamente ou emocionalmente, né? E você pode não estar se sentindo bem naquele momento, naquela situação, com aquelas pessoas ao seu redor, você pode não estar muito bem. E tudo ali onde você entrou também pode ter a ver com o ambiente, né? Aquilo não está sendo favorável. E aí o que acontece? Você tem que tomar atitudes pensadas para, né, conseguir usar daquele ambiente, modificar aquele ambiente, fazer dali alguma coisa acontecer. Você não pode fugir, né, daquela situação. Mas isso acontece. Você pode estar entrando numa situação, num ambiente diferente que você não está acostumado, que o seu cérebro não está acostumado, e a partir dali você se sente ansioso, por exemplo, se sente desconfiado da outra pessoa, né? Quantas vezes aconteceu de você estar conversando com alguém, pode até ser uma pessoa que você já viu na vida, ou ser uma pessoa nova que você nunca viu, e você sente muita desconfiança daquela pessoa. Tudo bem, uma pessoa que nunca conheço, às vezes a gente até pensa, é normal, né? Eu estou sentindo isso. Mas às vezes você também encontra outra pessoa que nunca viu na vida, você sente uma intimidade ali como se tivesse conhecido há muito tempo. E por que isso acontece?
exatamente pelas sensações, pela a energia que tem ao redor de você e daquela pessoa. Então, às vezes, alguns trejeitos que a pessoa fez, um comportamento que é diferente do seu, o seu cérebro acha aquilo como suspeito. E às vezes pode estar certo, né? Pode estar absolutamente certo, e outras vezes pode não estar certo. Então, nesse momento, o cérebro pode te ajudar ou pode te atrapalhar fazendo pré-julgamentos, fazendo preconceitos, né? Estereótipos pela roupa, estereótipos pela forma do outro falar. Então, os estereótipos que são estudados, né, é exatamente frutos disso. É fruto da pessoa que ela enxerga as coisas ao seu redor e tira opiniões, né? Tira opiniões sem análise correta. E o que nós temos assim que fazer para que o cérebro tenha mais atitudes pensadas e não atitudes impensadas, né? Atitudes de estereótipo, por exemplo, né? É treinar. Tudo que nós queremos melhorar é preciso treinar. Entender quais são os seus principais bloqueios, as suas principais dificuldades. Existem várias dificuldades fortes em pessoas. Por exemplo, você pode ser aquele tipo de ser humano, né, que é insistente nas coisas. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não é que tudo é negativo, nem que tudo é positivo. Se uma pessoa de caráter insistente, né, é bom, é interessante. E você precisa medir essa insistência até certo ponto. Por quê? É bom porque justamente você busca ser melhor, ok? Busca ser pontual, busca saber das coisas, né? E melhorar e cada vez aperfeiçoar. Mas às vezes você também pega um peso muito forte para si, pega uma coisa assim que tem que ter outras pessoas ao seu redor para fazer, e você toma como aquilo sendo somente seu, né? Então é uma pessoa que é sensível até mesmo a críticas. Então é perfeccionista demais, e isso trava de fazer as coisas, né? Porque muitas vezes nós devemos colocar um projeto no ar antes de você achar que ele está perfeito, porque dificilmente um artista, com certeza você deve ter ouvido falar que todos os artistas nunca acham que o quadro está perfeito, que o quadro está no melhor momento possível. E é por isso que às vezes os artistas deixam de publicar livros, justamente pelo perfeccionismo deles, ou deixam de postar livros, ou então de pinturas, né? Qualquer tipo de artista, acontece esse tipo de problema. E não apenas com artistas, mas nós mesmos. Quantas vezes temos que fazer alguma coisa, às vezes algo simples em casa, uma arrumação, né? Algo até de dona de casa mesmo, uma comida, por exemplo, e às vezes a pessoa acha que não está bem, né? E os outros até gostam, mas a própria pessoa acha que pode fazer melhor. Isso, por um lado, pode parecer muito bom, né? Você está sempre querendo ser melhor, dar o melhor de si. Isso é algo muito bem visto, né, pela sociedade hoje. Ser eficaz, ser eficiente, isso é ok, é muito bacana. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser ruim, isso pode ser traiçoeiro, porque deixa de você ter realmente uma plenitude naquilo que você faz. Você acaba se desgastando demais e não sendo feliz, né? Então, todos esses lados nós temos que ter um compenso, né? Nós temos que compensar um lado com o outro. Não existe uma pessoa que é 100% insistente. Existe também outros lados, por exemplo, o lado da crítica, o lado que a pessoa se sente muito, né, crítico de tudo, que é parecido com a insistência, mas é mais ainda pior, né? A pessoa que tem esse senso extremamente crítico acaba se auto-sabotando ainda mais do que a pessoa que é apenas insistente. Mas essas coisas a gente pode perceber que são tudo elementos que em determinado momento ajudam, né, usados com certa medida, mas se exagerar esses elementos acaba sendo negativo. E quando é que surge tudo isso, né? Essa personalidade humana, onde é que surge? Geralmente, né, desde os nossos primórdios, desde a infância, né? Cada um de acordo com as coisas que acontecem, com a vida, com a família, vão tendo mais uma tendência de ser perfeccionista, outros têm aquele costume de ser vítima, de sempre se achar o coitadinho. Quantas e quantas pessoas, né, você já conheceu que são vítimas? E nesse momento de pandemia tem muito esses casos, né? Tem pessoas que se acham vítimas de tudo, né? Que tudo não está bem, que querem a atenção das pessoas, se fazendo de vítimas, se fazendo de coitados. A família está sofrida, fulano morreu, fulano daqui, dali, né? Só olha notícias tristes, comenta notícias tristes. Eu até falei isso em outros episódios também, dessa questão de energias, né, ruins, negativas, que não é bom, mas não apenas por esse lado. Tem gente que é estilo de vítima mesmo, né? Que gosta de se vitimar para ter a atenção das pessoas. Então esse é um tipo de comportamento
ponto também complicado, e que a inteligência positiva é você saber identificar isso, o que em você mais atrapalha, né? Existem testes na parte de administração, né, de psicologia também, para identificar comportamentos de pessoas, aonde você mais vai se conectar, por exemplo, num trabalho, num negócio, qual tipo de perfil você possui, né? Qual tipo de perfil melhor, onde você se encaixa mais, né? Então, isso existem vários testes para você encontrar os traços maiores em você, porque nós todos temos um pouquinho disso tudo. Você pode perceber que em alguns momentos tem esse lado de persistência, outros momentos não, tem um lado também de prestativo, né? Mas tudo isso é bom, todos esses elementos que nós temos no ser humano é bom, só que tem que ser medido, e quando um é demais não dá certo. Então é buscar o equilíbrio. O equilíbrio 100% é quase uma utopia, né? Porque nunca tudo vai ficar 100% equilibrado, não tem como, não somos perfeitos, nada é 100% equilibrado em todas as áreas, mas precisamos entender essa essência de se algo está exagerado, não está bom, né? Se algo está indo de uma parte assim muito gritante, está atrapalhando, tá demais daquele lado, isso com certeza nunca vai ser benéfico. Existe outro tipo de característica nas pessoas, que é o controlador. O controlador, ele quer estar no controle, o próprio nome diz, né? E o controlador gosta realmente de fazer as coisas também bem feitas e tal, né? De controlar situações, de dar ordens, e às vezes tem realmente bons resultados, mas também tem que tomar cuidado com outras coisas, com o lado contrário a isso, né? Porque assim como tem pontos positivos, também tem os pontos negativos do controlador. Então ele quer que as pessoas façam o que ele quer, né? Então é o tipo de autoritário, tendência mais para esse lado, e que até certo ponto num líder é necessário ter posicionamento. Não pode ser o cara que só quer fazer o que os outros fazem. Tem que ter esse comando, essa autoridade, né? Esse controle. Nós temos que ter isso, né? E quando falta essa parte também é ruim, né? Quando o nível de controle das situações é baixo, também é ruim. Mas se o nível de controle é alto, também vai ser negativo, porque você não vai ter um bom relacionamento com ninguém, porque ninguém vai gostar de estar com você próximo. É aquele tipo de perfil muito autoritário, né? E no momento que a gente está vendo de pandemia, esse tipo de perfil também é ruim. É o perfil que é extremista, né? A gente pode ver aí alguns partidos que são assim, né? Tanto de direita como de esquerda tem os lados extremistas. E o lado extremista nunca é bom. Sempre vai ter aqueles extremistas que apoiam, porque tem, como diz o ditado, tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo. E você pode achar doido à direita e a esquerda vai achar vice-versa, e por aí vai, né? Então você vai sempre achar, se você é desse perfil controlador, desse perfil que é extremista demais, você vai achar que o outro lado é doido, e o outro lado, os que também são nesse perfil, vão achar que você é o doido, e por aí vai. Então isso nunca é benéfico para nenhuma sociedade, e quem ganha isso, né, quem sabe esses detalhes, é a própria mídia, é o próprio governo, e com isso consegue manipular, porque percebe os sentimentos que você possui, o sentimento que as massas possuem, né, de raiva. Tem um lado que deseja que tudo abra, o comércio normal e tal, e tem um lado que defende isso, que tá completamente errado, que tem que ter sim muita proteção por conta do vírus e tal. Então essa polaridade, essa divisão entre as pessoas nunca é benéfico, só traz mais discórdia, só traz mais confusão, nunca vai trazer paz, essa polaridade, né? Então é ter o bom senso, sim, temos que haver proteção, sim, isso é importantíssimo, mas sim também nós temos que cuidar dos negócios, temos que cuidar da economia. Então entender até certo ponto como é que as duas coisas podem caminhar juntas, porque é fato que ninguém pode ficar 100% totalmente em casa, senão não vai dar certo, nada vai continuar e o mundo vai parar total. Então não existe isso de totalidade, né, de extremista. Tudo que é extremista é ruim. Se você, né, por acaso defende um lado arbitrário, defende que tudo tem que abrir normal, também tá, né, sinto muito, no lado extremista, e desse lado não vai dar bom resultado. Esse lado só vai trazer angústia para você, porque as coisas não vão acontecer como você quer, não é assim que acontece, depende de um monte de decisões, né? E isso não vai ser benéfico. Então sempre tem esses dois lados, né? E as pessoas, né, que manipulam os governos vai sempre puxar
por um lado. Então ou você fica em um ou você fica em outro, né? E o sábio é aquele que não está ali se preocupando se está de um lado, se está no outro, tem a sua opinião, tem sua análise, e ok, isso basta. Não precisa ter, né, essa polaridade, eu estou por um lado, eu estou por outro, né? Isso é divisão. E o princípio, né, de dividir os pensamentos das pessoas é como se fosse uma guerra, né? Você está dividindo pessoas justamente porque não pensam igual. É assim que surgiam as guerras, né? Divisões territoriais, ou então anexar novos territórios, né? Esse é o princípio de conflito, né? Quando a pessoa é extremista, é a divisão surgindo. Então isso nunca vai fazer ninguém ser unido, e por isso que a sociedade não evolui, porque é metade para um lado, metade para o outro, ou mais uma parte para um lado e outra parte minoritária para o outro, e nunca tem a união perfeita, né? E tem aqueles que estão em cima do muro também e complica. Então não é estar ali em cima do muro, é você seguir com as suas decisões, ter o seu pensamento, sim, né? E enfim, fugir o máximo do extremista. Se todo mundo fugir do extremista, todo mundo vai buscar a tranquilidade, o melhor, né? O que há de ser feito, não ficar defendendo 100% um lado e 100% o outro, né? Ficar fanático, ser fã de alguém de maneira exageradamente ruim, porque quando você é fã, você não enxerga defeitos. Então tem gente que é fã de um partido, tem gente que é fã de outro partido e não enxerga os defeitos que aquele partido tem, só enxerga as coisas boas, ou enxerga até as coisas ruins como sendo coisas boas, só vê os pontos positivos e fica cego dos negativos, como se estivesse apaixonado. Então esquecer esse lado extremista, né? Começar a ver que as coisas estão assim, né? E que essa divisão, que pensar dessa maneira não vai chegar a lugar nenhum, ter exatamente esse senso crítico, né? Pense cada vez mais com o senso crítico e não com o senso do que estão falando por aí, né? Ter essa inteligência exatamente saber como tudo funciona ao redor, entender que está havendo muitas confusões e que de fato a situação não é brincadeira, não é apenas algo fantasioso, algo midiático, não, realmente tem um problema sério. Estamos vivendo, digamos, assim como era no tempo, né, antigo de Jesus Cristo, para quem é cristão, das pragas, né? Então estamos vivendo um momento, digamos assim, momento de praga que está acontecendo, né? Mas que temos que extrair daqui o que é positivo. E é fato, como eu também já falei em outros episódios, que muitas empresas continuaram crescendo enquanto outras faliram, por exemplo, ou estão em decadência muito grande. Se acostumar com as coisas que estão vindo, ter análise crítica e realista, não é achar que tudo está bem e que tudo vai ficar bem, que isso é uma coisinha, uma gripezinha, que isso é algo assim. Não é por aí. Mas você também não pode ser totalmente extremo, né? Acho que já deu para compreender esses dois lados, né? E ver que a inteligência, né? Essa inteligência positiva é saber comparar tudo que está acontecendo, analisar, tirar o senso crítico ali, colocar ideias, né? Analisar quais são as suas ideias, os seus pensamentos, e não ficar ponderando para um lado cego, né? Sem cegueira, abrir os olhos. Mais que nunca a gente tem que abrir os olhos para o que está acontecendo bem diante de nós. Muitas coisas estão acontecendo, muitas mudanças estão acontecendo nos mais diversos cenários e temos que abrir os olhos. Simplesmente isso, temos que abrir os olhos. Tem que ser crítico. Mas o lado crítico também é outro índice, outro ponto que muitas pessoas têm e que é bom, mas que se for exagerado também é ruim. Por exemplo, você pode ficar sempre achando que você tem algo errado, né? Tá tudo errado comigo. Você pode pensar que essa circunstância que eu tenho aqui, tá ruim por conta disso, e autoculpar também demais. Então o lado crítico é importante, sim, você tem que se identificar os problemas, tem que buscar resolver os problemas. Mas essa culpa, esse arrependimento, decepção em excesso por algumas coisas que talvez você tenha feito no passado, né, é completamente ruim, porque é aquele princípio: se a gente fica no passado, o que acontece? A depressão aparece. E se a gente foca no futuro demais, né, sem pensar no presente, o que acontece? A ansiedade. Porque as pessoas hoje, né, o mundo hoje vive muito com esse problema, né,
de depressão e com problemas de ansiedade. Depressão, por isso, por pensar no passado, que não tem volta, né? Isso tudo causa depressão. E ansiedade, por pensar no futuro, por querer um futuro melhor, porém não faz o presente. Então, hoje estamos vivendo um mundo muito sem presente, né? Pensando-se muito no passado. É normal as pessoas falarem, no passado era muito melhor, a segurança era muito melhor. Então é costume se falar do passado. E é costume também se falar do presente, né? Do futuro, na verdade. É costume se falar muito do futuro, né? Do que vai acontecer, de coisas que você quer alcançar. Mas como eu sempre falo, não é só falar do futuro, é fazer o futuro. Para fazer o futuro, é só fazer no presente. Você não tem como mexer no futuro agora. Você tem como mexer no presente. Mexer no presente está mexendo no futuro. Mexer no passado, nem mexer no presente, você mexe no passado. O passado ficou, acabou. O que foi bom foi, o que não foi, não foi. O que você pode mudar é o seu olhar para o passado. Você pode olhar o passado, por exemplo, como algo ruim, como algo que você fez muita besteira, como algo que você poderia ter melhorado aqui e ali e ficar arrependido. Ou você pode olhar o passado como experiência. Tanta coisa que eu já passei, tanta coisa que eu acertei, tanta coisa que eu errei, tanto aprendizado que eu peguei, né? E ficar feliz com isso. Então você pode até notar que tem pessoas de idade muito felizes com a experiência que tiveram, tem outros que vivem mais em depressão, né? Que vivem mais lembrando de coisas boas no passado, coisas que não voltam mais e ficam naquela deprê, né? Justamente, né? Porque estão olhando com essa perspectiva, ao invés de olhar com outra perspectiva, ao invés de ser realizados por tudo aquilo que passaram, né? E sentirem felizes, orgulhosos com a vida que foi. Claro, poderia ser melhor sempre, tudo vai poder ter sido melhor, sempre. Se você olhar em qualquer coisa que você fez, né? Você pode às vezes não encontrar facilmente, mas se pensar, você vai achar algo que poderia ter sido um pouco melhor, né? Sempre tudo tem algo melhor que poderia ter feito para ficar ainda mais tal, tipo aquilo, não tem nada tão bom que não possa ser melhorado, nem tudo tão ruim que não possa ser piorado, não sei se estragar, né? Aquele tal time que é bom não se mexe, tá errado, né? Porque você tem que sempre melhorar, sim, né? Só que melhorar com certeza, melhorar sabiamente, não é fazer simplesmente testes em algo que já está bom, né? Em algo que está bom, você pode se manter por mais tempo, mas não é esquecer e achar que aquilo vai ficar para sempre, né? Não existe a tal da estabilidade, perfeição, é tudo utopia. Achar que eu tenho que pensar positivo sempre também é utopia. Motivação não é você sair rindo por aí a todo momento. Motivação é você se sentir-se pleno consigo mesmo, é você sentir-se feliz com o que você é, né? É você sentir-se bem. Motivação é estar bem, estar motivado para fazer as ações do dia a dia. Isso é motivação. Motivação não é você acordar de manhã, tomar um banho, dar pulos para aqui, para ali, né? Gritar, isso você vai ficar motivado. Não, você pode até estar em estado de êxtase naquele momento, o hormônio, né? Se você tomar um hormônio, você vai estar com mais energia. Tomar um energético, aí você vai ter mais energia, mas isso não é uma motivação, isso não é um motivo que te leva a ação, isso é algo químico, ou algo assim, do ser humano mesmo, emoções que te dá aquela energia, mas a motivação é o motivo, né? O motivo que você tem que vai te levar a você fazer todas as ações daquele dia. Se o motivo no final do dia é você chegar em casa sentindo-se feliz por ter feito tudo aquilo que você tem feito, ou mesmo em casa agora, né? Então é você fazer tudo o que você tem para fazer naquele dia. Esse é o motivo no final, chegar, sentir-se realizado no final do dia por tudo aquilo que você fez. Então essa é a sua motivação ao longo do dia. Você vai fazer tudo o que precisa ser feito nesse foco de terminar o dia contente, realizado, pleno com tudo aquilo que você fez ao longo do dia, né? Então isso é um motivo para a ação, isso é a verdadeira motivação. Isso aqui é motivar-se, né? É encontrar-se um motivo que vai te levar a ter uma ação. Perfeito? Então estamos chegando aqui ao final desse episódio, a Hora da Ação. Espero que você tenha realmente entendido aqui, né, o que é exatamente esses fatores importantes para lidar com as situações que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação bem caótica, uma situação bem alarmante, sim, e triste em determinados pontos, né? Se você perdeu alguma pessoa querida, né? Mas nós temos que ter essa sabedoria, né? Fazer o cérebro pensar para o lado que vai ao seu favor. Se você observa que durante o seu dia você tem mais pensamentos que não te fazem agir, mas te fazem parar, te fazem ter medo, te fazem ter esses sentimentos em extremo, crítico extremo, autossabotagem extrema, né? Você querer ser perfeccionista ao extremo, ter tudo isso aqui, né? Ser vítima, se achar como uma vítima ao extremo,
algo ao extremo, nada vai estar bem, né? Então tudo extremista não é bom. Até em religião, se você é extremista para sua religião, você é fanático, não é bom também. Então em nada é bom ser fanático, né? Seja time, seja qualquer coisa que seja, né? Então é ser tranquilo, é seguir a sua plenitude. Você sabe quem você é, a sua identidade, né? Você conhece a sua identidade. Para que você vai, né, ficar defendendo um aqui, outro ali? Para que você vai ficar se dividindo entre as pessoas, né? Não faz sentido. Saiba quem você exatamente é, né? Ter a consciência de quem eu sou. Se eu sou quem eu sou, eu sei exatamente o que eu devo fazer. E não preciso que outras pessoas digam, não preciso, né, ficar a par, né, de tudo que está acontecendo e a querer me achar, né, o cara que está sempre bem informado, defendendo um lado, né, porque eu defendo a direita, não importa o que ela faça, eu defendo a esquerda, não importa o que ela faça. Não é por esse caminho, né? Temos que ter plena consciência de tudo que estamos vendo e saber agir com sabedoria para que o cérebro, né, te leve aos objetivos que a gente tanto fala aqui, né? Os objetivos só vão acontecer se você tomar ações em prol deles, senão nada vai acontecer, beleza? E eu vou ficando por aqui, né? Continue ligado na nossa programação aqui da Web Rádio CBR, que muita coisa boa tá vindo por aí. Uma abençoada semana e até o próximo episódio. Até a próxima A Hora da Ação. Forte abraço!